para começar mais uma aula incrível que eu preparei para vocês. Eu tô aqui cheia de energia com essa lua cheia incrível. Vocês já olharam pela janela e já viram o tamanho da lua? O objetivo é que você hoje saia daqui com uma quebra de paradigma sobre julgamento, crítica, autorresponsabilidade e comparação. Essas 4 coisas, elas são impeditivos muito significativos para que a gente tenha uma comunicação mais amorosa, mais assertiva e mais compreensiva. Então, assim, se você tem dificuldade em falar de temas espinhosos, coloca aí um sim para mim. Se você tem dificuldade em falar não, e aí você faz coisas que você não está afim de fazer, simplesmente porque não fazer ou dizer não gera em você um medo e uma angústia de que o outro possa não gostar, ou que o outro possa ficar chateado com você, e aí você acaba fazendo coisas que você não quer fazer. Se você tem um medo de pedir aumento no seu trabalho, ou às vezes você percebe que você é aquele cara ou aquela pessoa dentro do trabalho que pedem tudo para você, o tempo inteiro pedem tudo para você, mas na hora que vai distribuir as tarefas, você é o mais sobrecarregado e você não consegue perceber e não consegue falar isso para o seu chefe, se sente abusado e se sente desrespeitado, mas mesmo assim você tem dificuldade de se comunicar. Se você tem essas dificuldades, você está na aula certa, porque é sobre isso que a gente vai falar aqui. E mais, eu vou estar dando para vocês técnicas práticas de como você pode modificar esse padrão. E isso tudo, né, eu não estou falando da minha cabeça, eu estou falando a partir da teoria da comunicação não violenta. O Marshall, que é um psicólogo americano, ele trabalhava nas escolas fazendo a integração dos negros, dos alunos negros aos alunos brancos, porque a gente estava numa época, naquele momento, do apartheid, né? De muita segregação, e tinha muita dificuldade dessa integração. E o Marshall foi um psicólogo que foi chamado para as escolas do estado dele, para que ele tentasse arrumar meios de que aqueles grupos se comunicassem. E aí ele escreveu a comunicação não violenta, que foi uma teoria que deu tão certo, funcionou tanto nas escolas nos Estados Unidos, que ele foi chamado depois para trabalhar no governo. Foi um cara, por exemplo, que negociou o acordo de paz entre países que estavam em guerra. Então ele não só trabalhou no individual, como ele trabalhou pela paz dos países, né? Na comunicação de 2 potências que são inimigas, né? Às vezes historicamente, como no caso da Palestina e do judaísmo, né? E de Israel. Ele negociou vários acordos de paz através da comunicação não violenta. E aí a gente chega num ponto que é importante a gente entender da comunicação não violenta, que é assim: a comunicação não violenta, ela não é o convencimento do seu ponto de vista. A comunicação não violenta, ela parte do pressuposto da compreensão. Não é você convencer o outro de que o seu ponto de vista, de que a sua posição, de que o seu lugar é o correto, é o certo. Não, ela parte do ponto de vista da ideia de que você precisa compreender o outro, e compreendendo a posição do outro, você consegue ter uma abrangência maior de olhar para você poder, então, negociar aquilo que é do seu interesse ou não. Na comunicação violenta, o Marshall quebra a história de que como se comunicar, a primeira coisa que a gente pensa é o que, gente, quando a gente fala em comunicação? É falar, né? Aliás, se vocês tiverem perguntas, depois vocês vão botando aí, vão interagindo comigo. Eu não consigo responder agora, porque senão eu perco a linha de raciocínio.
mas eu depois no final posso responder e a minha assistente está olhando também para que eu possa vir a responder para vocês o que vocês tiverem dúvida, tá? Então, o primeiro ponto que o Marshall quebra é que ele diz que a comunicação é 80% escuta e 20% fala. Por que isso? Vocês vão compreender. Eu vou fazer uma analogia, tá, gente? Que eu acho que as imagens sempre ajudam a gente a compreender melhor a teoria. Então, imaginem um bêbado embaixo de um foco de luz procurando alguma coisa no chão. Ele está procurando alguma coisa no chão, ele está ali procurando, ninguém sabe direito o que, e aí chega um policial e pergunta pro bêbado, né? Cara, o que você está procurando aí? E aí o cara fala, tô procurando uma chave que caiu aqui, uma chave. E aí o policial pergunta, mas caiu aqui? E o bêbado responde, não, mas é aqui que está o foco meu, é aqui que está mais iluminado. E o Marshall usa essa analogia para falar exatamente quando a gente se comunica com o outro da forma que a gente se comunica normalmente. Nós usamos o nosso facho de luz, o nosso feixe de luz, desculpa, nosso feixe de luz da consciência, olhamos para aquele lugar, procurando uma resposta que não está ali. E por que essa resposta não está onde a gente está olhando? Porque a gente está olhando com os nossos olhos da nossa história, com os nossos olhos das características da pessoa que a gente está conversando, com os nossos pré-julgamentos, com os nossos estereótipos que a gente coloca sobre aquela pessoa. Então você se comunica com a pessoa num feixe de luz restrito de consciência, aonde quando você coloca a consciência naquele lugar, a sua resposta não está nesse foco de luz. Ela está num outro lugar que você não consegue enxergar porque você está condicionado a conversar com aquela pessoa daquele determinado jeito. E quando você vai conversar com aquela pessoa, você já tem que saber, né, que você já tem uma ideia pré-concebida dessa pessoa, você já tem uma série de marcas sobre aquela pessoa, e quando você vai conversar com ela, muitas vezes você conversa com ela e você nem consegue escutar o que ela está dizendo, porque você já está pensando no que você vai responder. Quantas vezes você começa um diálogo, a pessoa fala alguma coisa, você não está ouvindo o que essa pessoa está dizendo, mas você está pensando no que você vai responder. Coloque aí, pelo amor de Deus, um sim, se alguém convive isso, porque eu já vivi isso de dezenas de vezes, de conversar com uma pessoa pensando no que eu vou responder e não no que ela está dizendo. É por isso que o Marshall fala que a comunicação se dá 80% de escuta e somente 20% de fala. Ele fala também, né, ele faz uma analogia de um grupo de pessoas cegas descrevendo um elefante. Quando um grupo de pessoas cegas descreve um elefante, o que acontece? Se uma pessoa estiver no rabo, ela vai olhar, vai descrever o elefante, vai falar, o elefante parece com um espanador que eu tenho lá em casa. Se uma pessoa estiver na perna, essa pessoa vai olhar para o elefante, vai olhar não, porque ela é cega, desculpa, ato falho. Vai sentir ali a perna do elefante e vai falar, esse elefante é um tronco de árvore. Se outra pessoa estiver na tromba, né, vai olhar a tromba e vai falar assim, esse elefante parece uma mangueira de incêndio. E assim vai, né? E aí eu pergunto para vocês, essas pessoas que estão descrevendo esse elefante, elas estão erradas? Elas não estão erradas. Elas somente estão descrevendo o elefante a partir do seu ponto de vista. Não tem erro entre a pessoa que descreve o elefante como um espanador ou a pessoa que descreve o elefante como um pedaço de tora de árvore, porque naquele momento o
ponto de vista dela é o foco de luz. E a questão das grandes discussões, das grandes brigas que nós temos, é porque nós queremos convencer o outro de que o nosso ponto de vista está certo e que o ponto de vista do outro está errado. Quando a gente não consegue ver que cada um está num lugar diferente. Porque cada ser humano, gente, tem uma pequena perspectiva a respeito do mundo. Através das suas histórias, através das suas vivências, através da sua experiência de segurar o elefante. Então não existe certo e errado quando a gente fala do ponto de vista. E aí eu quero fazer um exercíciozinho aqui com vocês. Então preste atenção. Aqui tem uma linha, aqui tem uma pessoa. Essa pessoa tem um olhar sobre uma determinada coisa. Eu vou botar aqui eu, tá? Essa outra pessoa que está na mesma linha que você, ela consegue enxergar, esse é o outro, tá? Enxergar coisas que você que está aqui, você não consegue enxergar a mesma coisa que essa pessoa que está aqui. E quando você quer convencer essa pessoa que está aqui de que o que você está enxergando é o correto, essa pessoa que está aqui vai falar, não, eu não estou vendo isso, eu estou vendo outra coisa. E é aqui que as brigas começam. É aqui nesse ponto é que as discussões começam, porque um tenta convencer o outro de que o seu ponto de vista é o correto. E como no rabo do elefante, não há ponto de vista correto. Há pontos de vista diferentes. E uma coisa que eu quero que vocês gravem, assim, na alma de vocês. Concordar com o outro não é anular o seu ponto de vista. Concordar com o outro não é anular aquilo que você acredita. Você pode simplesmente entender o que o outro está dizendo, sem precisar convencer ele de que o seu ponto de vista está certo. E como é que o Marshall sugere que você faça isso? Se você sobe um pouco aqui, sai do seu lugar e passa, eu sou péssima no desenho, tá? Isso aqui fiz que sou eu, um cabelinho aqui, bonitinha, de olhinho, sorrindo. Se eu consigo sair desse meu lugar e ir um pouco para cima, o que acontece? Eu consigo ter uma visão de mim e do outro. Para que eu possa entender o outro, eu tenho que sair do meu lugar, da minha razão, da minha certeza. Eu tenho que ir um pouco para cima para poder enxergar o outro, enxergar da onde o outro está olhando, da onde eu estou olhando e entender que o que o outro está falando também faz sentido. Quanto mais preso à sua razão, quanto mais preso ao seu ponto de vista você está, maior a sua imaturidade emocional. Porque a cada relacionamento que você tem, que você estabelece, você precisa sair do seu lugar para enxergar de um lugar mais alto, para conseguir compreender a história, a vivência, os sentimentos de quem está do seu lado. Porque senão você cai no julgamento, que é o que a gente vai falar já já. Então, essa primeira pessoa, ela consegue sair do lugar dela, ir um pouco para cima e enxergar o outro. Quando ela se relaciona com outra pessoa que está um pouco mais distante e pensa mais diferente ainda do que ela, e está aqui, ó, ela precisa subir um pouco mais para poder olhar o lugar dela, o lugar desse segundo outro e o lugar desse terceiro outro aqui. E se ela se relaciona com várias pessoas, cada vez mais ela vai ter que sair dela mesmo para poder ir para esses outros pontos de vistas e trazer para esse lugar que ela está uma visão mais ampla. Quanto maior a sua maturidade emocional, maior a sua capacidade de enxergar o outro do ponto de vista dele e não do seu.
Por isso que a convivência ela é tão importante. E por isso também que o isolamento é um dos sintomas de doenças mentais. Por quê? Porque quanto mais isolado você fica, mais você fica com a certeza de que você é o dono da razão, de que você está certo, que os outros estão errados e que você vive ali isolado no seu mundo, dentro da sua caverna. É tranquilo, né? Viver isolado do mundo. Eu quero viver dentro de um mundo com diversidade, com diferença e conseguindo lidar com essas diferenças. Isso é que o relacionamento exige o tempo inteiro. Que você saia do seu lugar, que você saia do seu ponto de vista e consiga dar um passo para frente e se coloque no lugar do outro. Quem não consegue fazer isso não consegue se relacionar. Ou consegue se relacionar de forma afastada, com distanciamento. Cada vez que você consegue entender o outro, você cresce. E aí você pensa assim, Paula, mas eu vou ficar tendo que entender o outro o tempo inteiro? Não, você não está entendendo o outro para o outro. Você está entendendo o outro para você. Porque cada vez que você tem uma maior compreensão do outro, significa que você está tendo uma maior compreensão de você. Você está aprofundando mais e mais no seu autoconhecimento. Se você não consegue compreender o outro, se você só julga o outro, é porque você está totalmente no escuro e negando todas as suas dificuldades e se sentindo o dono da razão. E na comunicação não violenta, a compreensão ela é uma chave tão importante justamente por isso. Porque você só vai conseguir sair do egocentrismo se você conseguir sair do seu ponto de vista. Então, para a gente poder amadurecer, e a gente pode entender o amadurecimento de uma pessoa a partir da harmonia que ela tem com o todo. Uma pessoa madura consegue ter uma harmonia com o todo sem tantos conflitos. Por quê? Porque ela não está brigando para ter razão. É aquela velha pergunta, né? Você quer ser feliz ou quer ter razão? Aí muita gente diz, eu quero ser feliz, só que na hora do vamos ver, né? Na hora ali da intimidade, né? Aí, não, peraí, mas afinal de contas, eu faço isso e você não faz aquilo. E aí começam as acusações. E essas acusações é o que o Marshall chama de diálogo alienante. O diálogo alienante são duas pessoas discutindo sem ir a lugar nenhum. Simplesmente não vai gerar nada. É um diálogo infértil. É uma briga de poder, né? De ponto de vista. E aí a gente chega no segundo tema do Marshall, né? Porque ele fala primeiro do julgamento, porque aquilo que você julga no outro, né? Quanto maior o seu julgamento do outro, maior a sua alienação sobre você mesmo. Por que isso? Porque se você tem conhecimento, por exemplo, vou dar um exemplo, você chega para a pessoa e fala assim, essa pessoa é uma bagunceira, é uma zoneira, ela faz zona o tempo inteiro em casa, eu não aguento mais. Você está julgando o outro porque você imagina que esse outro deva dar para você aquilo que você quer. É uma posição extremamente egocentrada. É uma posição extremamente egoísta, né? E infantil. Porque assim, se você olhar para você e para as suas dificuldades, por exemplo, vamos dizer que você está falando do outro ser bagunceiro, mas você é uma pessoa, sei lá, egoísta. O outro é bagunceiro, mas não é egoísta. Você é egoísta, mas é super certinha, super arrumadinha, tá? E você já identificou que você é egoísta. Você sabe o quanto é difícil mudar uma característica, né? A gente sua a camisa. Você é controladora, mudar o controle, deixar de ser controladora. Você tem que suar a camisa, você faz terapia, você reza, ajoelha, mandou sentar no milho, senta, sei lá o que você faz, você quer mudar aquilo que você sabe que está te incomodando e você sua para mudar. Agora, na hora de julgar a dificuldade do outro, você acha que ele tem que mudar da noite para o dia.
Então, quanto maior o julgamento, menor o conhecimento que você tem das suas dificuldades. Porque se você tem um conhecimento das suas dificuldades, se você saiu do seu lugar e se colocou num lugar acima, você vai olhar para as suas dificuldades e vai falar, cara, é difícil mudar mesmo, né? Essa pessoa está tentando mudar também, mas ela também tá com dificuldade de mudar, né? E você começa a ser mais tolerante. A tolerância é uma característica, um sinal de amadurecimento emocional. É um sinal fundamental de que você saiu do julgamento, que você entende que o outro tem dificuldade. E aí, assim, o Marshall dá várias técnicas que são muito efetivas no dia a dia. Ele ensina exatamente o que você tem, como você muda esse padrão, como é que você fala as coisas de uma forma diferente, porque a gente não aprende a se comunicar, gente, em lugar nenhum no mundo. Você aprende até a falar inglês, mas você não aprende a comunicar aquilo que você quer. Ou você dá ordem, ou você grita, ou você se cala. E aí, saindo do julgamento para indo para a comparação, eu quero também fazer outro desenho, tá? A comparação, ela é muito interessante. Por que a comparação é interessante? Então vamos olhar aqui, ó, uma outra linha. Aqui ó, tem um carinha, a gente olha para ele e a gente fala assim, esse carinha é baixo. Mas por que a gente fala que esse carinha é baixo? Porque existe aqui do lado dele, não botei ele muito alto, né? Mas tudo bem. Existe um outro aqui, ó, mais alto, né? Então, esse carinha que é baixo, ele é baixo porque ele foi comparado com outro que é mais alto. Concordam comigo? Ele não seria baixo se ele estivesse sozinho. E esse aqui se tornou alto por causa que esse aqui é baixo. Agora, se aparece um terceiro cara que é mais alto que esse alto aqui. Esse cara que era alto, ele se tornou baixo. E esse aqui, ó, se tornou alto. Esse aqui ficou super baixo. Porque o que mudou aqui? Chegou um cara mais alto. O que eu quero dizer com isso, gente? A comparação, ela não se dá pelo sujeito, ela se dá pelo contexto. Você só consegue comparar porque você está olhando as circunstâncias. Esse cara deixou de ser ele em algum momento? Não, ele sempre foi desse tamanho. Esse aqui sempre foi desse tamanho e esse sempre foi desse tamanho. O que mudou aqui? Mudou as circunstâncias. Então toda comparação, ó, vou escrever aqui para vocês não esquecerem. Não é algo do sujeito. Ou seja, você não se sente feia ou bonita se você estiver sozinha numa ilha deserta. Você vai se sentir feia ou bonita se você olhar para o lado e falar, ih, aquela pessoa ali é bonita. Ou tiver uma pessoa muito feia do seu lado, você vai falar, ih, eu sou bonita. Então, a comparação não fez eu me tornar mais bonita ou mais feia, ou mais alta ou mais baixa, ou mais rica ou mais pobre. Não, a comparação não fez eu me tornar diferente do que eu sou. Aquilo que eu sou, eu sou. O que a comparação faz, ela é circunstancial. A comparação te coloca para ser avaliado a partir de um contexto. O que você compara não é a pessoa que está do seu lado, é a circunstância que está aquela pessoa. E se essa pessoa está numa circunstância ótima, você se sente uma merda. Se a pessoa está numa situação uma merda, você se sente ótimo. A pessoa não mudou, você não mudou. O que mudou foi o olhar sobre a circunstância. E aí o Marshall fala o seguinte, que não são as pessoas que mudam, o que muda é o contexto. Então, você pode ter uma determinada característica, que seja boa ou seja ruim, mas você vai comparar com aquilo que vai te fazer bem ou vai te fazer mal. A escolha sempre vai ser sua. E se comparar, né, nunca é dizer quem você é, porque você não muda. É só gerar sentimentos bons ou sentimentos ruins para você mesma.
Então a comparação ela nunca é boa em situação nenhuma, mas o mais fundamental que eu acho que é da teoria dele é entender que o sujeito não muda, o que muda são as circunstâncias, sabe? Isso me trouxe uma clareza, assim, sabe? Falei, caramba, cara, então não sou eu que sou mais ou sou menos, sou eu que estou olhando para um lugar que me faz me sentir mais ou menos. E aí a gente chega no terceiro ponto da nossa aula, que é a autorresponsabilidade. Por quê? Se nós somos responsáveis pelo nosso sentimento, pelo nosso pensamento, nós somos responsáveis por aquilo que a gente está olhando também. Você pode estar olhando para a pessoa que está do seu lado e só vendo o lado negativo dela, só olhando para ela e julgando. E falando, porque ela é isso, porque ele é isso, porque isso faz de alguma forma você se sentir melhor? Será que é esse o lugar que você se coloca para se sentir melhor? Mas aí você precisa subjugar o outro para que isso aconteça com você? E aí o que acontece? Brigas e mais brigas e mais brigas. Por quê? Porque o outro vai se defender e você vai se defender desse lugar que você acha que você ocupa e que o outro ocupa. São as discussões alienantes que o Marshall fala. Isso tudo, gente, vem de uma posição extremamente egocentrada, vem de uma posição onde você critica no outro aquilo que falta em você. Sabe aquela história que você aponta pro outro com o dedo e tem 3 apontados para você? Cara, isso é uma grande verdade, porque você só consegue ver no outro aquilo que está faltando porque você sabe que você tem essa dificuldade. E aí você, como uma criança, você quer que o outro dê para você aquilo que você não tem. Então você cobra do outro que seja organizado porque você acha que o outro tem que dar isso para você e ponto. As críticas, geralmente, ou se não todas, elas apontam, se você tem algum nível de consciência sobre você mesmo, você vai perceber que aquilo que você critica no outro é uma dificuldade que você tem. E o Marshall fala que se nós somos responsáveis pelas nossas decisões, pelos nossos sentimentos, eu vou dar só um exercício aqui, que é a teoria do Marshall é só prática, tá, gente? Eu tô falando de teoria aqui porque é uma aula, mas assim, é só prática. É incrível como é possível mudar através da prática. Aliás, eu tenho uma surpresa para vocês, porque no dia 18 começa um grupo de prática de comunicação não violenta. E esse grupo de prática vai ser exatamente práticas e mais práticas para você mudar a sua forma de se comunicar com as pessoas que te cercam. Eu vou falar disso depois, mais um pouquinho, mas um dos exercícios é sempre quando você falar de si e não do outro. Então, vou dar um exemplo. Eu chego em casa, e tá uma zona a minha casa. E a minha primeira reação seria qual? Seria chegar e falar pro outro, pô, você deixa tudo uma zona, eu não aguento mais, eu chego em casa cansada do trabalho e tá tudo uma zona, e você faz isso, aí o outro imediatamente começa a se defender. Mas você também saiu de casa e não avisou que você ia demorar, e não sei. Aí cada um fica, acusando o outro do que o outro fez ou do que o outro não fez. E aí o Marshall fala o seguinte, que quando você tem uma situação dessa, por exemplo, e você consegue falar de você, você não cria treta. Então, um exemplo, eu cheguei em casa e em vez de eu chegar para a pessoa e falar, porra, que merda, eu não aguento mais, essa zona, não sei o que, você não tem consideração por mim, você não tem consideração, eu trabalho o dia inteiro, não sei o que, eu simplesmente falo, sabe de uma coisa? Quando eu chego em casa e vejo essa bagunça, eu tenho a impressão de que você não consegue perceber o quanto isso me machuca.
E como isso me deixa cansada de chegar em casa toda vez e tá essa bagunça. Eu não tô falando que o outro não fez. Eu não tô falando que ele deveria ter feito. Eu não tô falando que ele tá errado, que é sempre assim. Eu tô falando como eu me sinto. E que se você fala como você se sente, ninguém pode falar que você não tá sentindo isso. Esse é um truque fundamental. Eu me sinto assim quando eu chego em casa e vejo isso. Eu não me sinto amada, ou eu me sinto tão cansada, poxa, de ter de novo que chegar em casa e olhar essa bagunça, e aí eu fico com a sensação de que, sei lá, me dá um desânimo. Olha, gente, testem essa semana, só uma semana. Em vez de você apontar para o outro o que ele não fez, fale para o outro como você se sente com aquilo que está acontecendo. E eu garanto que na próxima aula, de quarta-feira que vem, vocês vão me chegar com novidades sobre a diminuição de brigas dentro de casa. Então, vou deixar esse exercício para ser aplicado. É muito simples. Em vez de você ir direto para o outro acusar, você vai falar, você vai parar, vai ver como é que você se sente e você vai falar o que você está sentindo. O que eu sinto quando isso acontece é uma tristeza profunda de chegar em casa e ainda ter que arrumar isso tudo. Apesar de eu estar tão cansada, poxa vida, isso não me faz bem. E aí quando você consegue falar isso para o outro, você tem uma possibilidade de que o outro fale alguma coisa a respeito dele. Porque ele não vai poder falar assim, você está errada de estar sentindo isso, eu quero mesmo fazer uma bagunça. Não, possivelmente isso vai gerar uma outra resposta. E você vai sair dos diálogos viciados. Sair dos diálogos viciados é a proposta da comunicação não violenta. Então eu quero convidar você a, quando terminar essa aula aqui, ir lá no link da minha bio e tem lá, entra lá no link da bio e dá uma olhada no grupo que vai começar a acontecer no dia 18, que é um grupo de prática de comunicação não violenta. E eu tenho certeza que você sair do seu lugar, aqui embaixo, ir para um lugar mais alto, para olhar o todo, poder não se comparar tanto com o outro, porque você sabe que você é você e que as circunstâncias mudam, mas que você não muda. Saber isso vai te dar uma clareza e uma paz que a comunicação não violenta propõe. Ela propõe que você consiga falar aquilo que você sente de forma assertiva, amorosa, porém sem precisar ter razão. E mesmo que você não concorde, você pode simplesmente falar, ok, esse é o seu ponto de vista, eu penso diferente, mas tudo bem. Gente, são técnicas e mais técnicas para você conseguir ter uma relação onde a briga, na verdade, acontece por esse lugar enraizado de ter pontos de vistas, onde a gente segura o rabo do elefante e diz que é um espanador, e o outro segura a perna e diz que é um tronco, e cada um fica brigando, dizendo que não é espanador e o outro não é um tronco, e quando na verdade os dois estão certos, só estão em lugares diferentes. Então a minha proposta é que você aplique o exercício que eu dei, aproveita, vai no link da bio, porque esse grupo vai ser um grupo de prática, isso pode mudar e muito a sua vida, tenho certeza do que eu estou falando, porque o que não dá mais é para ficar nos diálogos mortos, nos diálogos viciados e alienantes, como chama o Marshall. Então, eu espero que vocês tenham aproveitado essa aula o máximo possível que eu conseguia.
Espero que vocês tenham curtido e semana que vem a gente está juntos de novo para falar sobre um tema que vocês vão escolher. E eu espero que a gente continue nessa linha, porque eu acho que é uma linha que traz muita instrumentos para você lidar no seu dia a dia com os conflitos que acabam acontecendo no dia a dia. E se Israel conseguiu entrar em acordo com a Palestina com essa técnica, pô, quem é você para não conseguir, né? Na boa. Vamos lá, gente, vamos trabalhar nisso.